Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Hoje, dia 24 de março, né, o dia que o programa está indo ao ar. E nós estamos entrando, já começamos, né, já estamos dentro do outono. Olha só, nós iniciamos o nosso programa, essa parte do programa, no capítulo 3 do livro do Marcel Benedetti, no dia 23 de dezembro. Ou seja, estávamos iniciando, né, no verão. Passamos o verão todo falando sobre esse capítulo, a alma animal, e agora já estamos no outono. Olha só como esse capítulo rendeu. Fizemos 2 programas em dezembro de 2025, passamos por janeiro, por fevereiro, tem o programa de hoje, mais o programa da semana que vem, que ainda é o mês de março, e depois mais 2 programas em abril, ou seja, ficamos o verão todo praticamente falando sobre a alma animal e agora iniciando o outono, uma nova estação que começou no dia 20, né? Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. Bom, nos 2 últimos programas, no último programa, aliás, nós fizemos 3 questões, lembra? Questão 59, 60 e 61. Hoje nós vamos ler 2 questões, né, normal, como a gente tem feito normalmente, e essas questões têm a ver com as 3 questões anteriores. São complementos da questão anterior. É que se a gente fosse ler 5 questões no mesmo dia, ia ficar muita coisa. Mas as questões de hoje têm a ver com o programa da semana passada, então se alguém quiser assistir na sequência, né, os 2 programas, né, fica até legal o entendimento. Vamos lá, questão 62 do livro do Marcel Benedetti, e é mais uma questão lá do início, né, do capítulo 2 do livro dos Espíritos. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma e o corpo. Tá? A questão 135 do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 2. E aí os comentários do Marcel. Aqui neste caso há uma referência quanto ser alma de um ser humano. Mas isso não impede animais de terem almas, pois encontramos a seguir que os animais possuem alma animal ou alma intelectual. Não que possuam 2 almas, mas a alma intelectual é uma evolução da alma animal. Não há referência na codificação quanto à alma dos animais possuírem tais liames citados, mas, se possuem alma, esta ligação está implicitamente admitida também a outros seres vivos. Aqui cabe um parênteses, eu até achei que o Marcel ia comentar a respeito, que se existe algo além da alma e do corpo, né, existe ali um laço, né, como a resposta do Livro dos Espíritos, esse laço é o perispírito, que liga a alma, né, ou o espírito, ao corpo físico. E os animais também possuem perispírito. Ah, mas não tem ali na codificação, não está falando sobre isso. O próprio termo perispírito, né, também não é tão citado assim, mas a gente sabe que os animais também possuem perispírito, porque se eles possuem alma, e a gente já viu que eles possuem, se eles têm ali o corpo físico, e se eles estão agindo no corpo físico, também precisa de uma ligação. O perispírito do animal é igual ao do ser humano? Não sabemos. Em termos técnicos, assim, se é a mesma coisa. Mas eles também possuem perispírito porque eles estão agindo sobre a matéria. Então é algo meio que lógico, como disse aqui o Marcel. Né? Fica subentendido algumas coisas. Né? Por isso que a gente precisa interpretar algumas coisas quando a gente estuda o Espiritismo. E não é simplesmente ler é isso, pronto, acabou. Não. Algumas coisas são passíveis de serem interpretadas, né, de serem analisadas sob o crivo da razão. E é isso que Kardec sempre recomendou, né, para que nós, espíritas, utilizássemos o crivo da razão para entendermos as coisas que nos rodeiam. Na questão seguinte, que também é um complemento dessa daqui, questão 63. De que natureza é esse laço, né, que une o corpo físico ao espírito? Resposta: semimaterial. Isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os 2 possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. E aí tem um comentário do Kardec dessa questão. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Veja que aqui o Kardec especificou, né, que os animais também
tem o mesmo corpo físico igual ao do ser humano. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, olha aí, o termo perispírito na obra básica. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Esse exemplo que o Kardec gosta de dar, né, eu acho bem didático, né? Ele como professor utilizou esse termo, esse exemplo, né, do corpo físico, o perispírito e a alma, né? No caso aqui o fruto, o germe, num fruto o germe, o perisperma e a casca. Então essa é a questão 135A do Livro dos Espíritos, né? Como a gente viu no programa anterior, a gente leu lá a questão 134, 134A e B, e agora 135 e 135A, complementando, né, essas partes aí, né, os dois programas se complementam. E aí vamos aos comentários do Marcel em relação a esse trecho aqui do Livro dos Espíritos. Aqui encontramos que o homem é semelhante aos animais no que se refere à sua ligação com o corpo que é animado pelo mesmo princípio vital. Nós humanos e nossos irmãos animais temos a mesma origem. Já vimos isso em programas anteriores. Viemos da mesma fonte. Deus é Pai de infinita bondade e justiça para nós humanos e para os animais também. Então nós temos muito mais semelhanças com os animais do que a gente pode imaginar. E, sendo assim, é natural que nós tenhamos as mesmas constituições físicas e espirituais. Eu acho que isso fica muito claro, né, analisando essas questões, porque a gente está vendo um todo, né? A gente não está vendo uma parte separada. Então é isso que é importante da gente entender. Somos espíritos em estágios evolutivos diferentes? Sim. Estamos em estágios diferentes. Isso não tem como negar. Mas nós temos a mesma origem, temos constituições físicas muito semelhantes, e isso é importante da gente entender e compreender. Certo? Obrigado a vocês que estiveram conosco em mais este programa. Semana que vem estaremos encerrando o mês de março. Semana que vem, aliás, os 3 próximos programas, a gente vai ler uma questão por programa, tá? Porque as questões são um pouco longas. Então, semana que vem e nos outros 2 programas, apenas uma questão, tá bom? Pra gente estudar aqui direitinho. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.